Ele foi o maior gênio que Konoha já viu nascer. Recordes que nem os Hokage do passado tinham batido. Um futuro escrito antes mesmo de virar um adulto. Em uma única noite, esse mesmo garoto se tornou o maior monstro que o mundo shinobi já teve motivo para temer. Hoje você vai entender como o mundo ninja enxergou o Itachi Uchiha, do prodígio idolatrado ao criminoso Rank S mais procurado de Konoha. Vamos passar por cada capítulo dessa reputação: a queda, a Akatsuki, o retorno a Konoha e o momento em que o próprio irmão teve certeza absoluta de que quem era o vilão da história não era ele. E o mais importante, tudo isso é só o que o mundo sabia até aquele momento. Fica até o final, porque essa história tem camadas que vão te surpreender. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e também considera se tornar um membro para apoiar meu trabalho por aqui e ter acesso a conteúdos exclusivos. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer sombra, Itachi Uchiha era sinônimo de perfeição. Formado na Academia Ninja com apenas 7 anos, numa época em que a idade mínima para se formar era 12. Isso significa que, enquanto outras crianças ainda estavam aprendendo o básico, Itachi já tinha superado todos os testes que a vila exigia. Despertou o Sharingan aos 8 anos, virou o Chunin aos 10 e aos 13 alcançou um posto que muitos shinobi adulto nunca chegam a ocupar na vida inteira: capitão da Anbu, a elite das elites de Konoha, responsável pelas missões mais delicadas e perigosas da vila. Nenhum shinobi da geração dele teve uma ascensão parecida. O próprio terceiro Hokage acompanhava de perto cada passo do garoto, como quem observa uma lenda em formação. Dentro do clã Uchiha, o nome de Itachi era tratado como símbolo de honra recuperada. Depois de anos sendo vistos com desconfiança pela vila, os Uchihas finalmente tinham um motivo para erguer a cabeça: o filho mais talentoso do clã inteiro. Para o clã, ele era o futuro. Para Sasuke, seu irmão mais novo, ele era mais que isso. Era o modelo, o espelho, tudo que Sasuke queria se tornar um dia. Cada elogio que Itachi recebia, Sasuke guardava como uma meta pessoal a alcançar. Ninguém em Konoha duvidava: aquele garoto ia se tornar um dos maiores shinobi da história da vila. A pergunta não era se ele ia deixar um legado, era só o quão grande esse legado seria. Só que antes da queda veio o primeiro sinal de que algo estava errado. Shizue Uchiha, o melhor amigo de Itachi dentro do clã, apareceu morto, afogado no rio Naka. A verdade, ele tinha tirado a própria vida na frente de Itachi, entregou o seu olho para ele e o fez despertar um Mangekyo Sharingan. Mas dentro do próprio clã, um nome começou a circular como o principal suspeito daquela morte: o próprio Itachi. Ninguém tinha provas concretas, ninguém sabia de fato o que tinha se passado entre os dois, mas o silêncio de Itachi, a forma como ele se afastou das reuniões do clã, o jeito estranho como passou a agir depois daquilo, tudo isso alimentou a desconfiança. O clã, que antes via Itachi como orgulho e prova de grandeza, começou a olhar para ele de um jeito diferente, um olhar de dúvida, de cautela. Foi a primeira rachadura numa imagem que até ali parecia perfeita demais para ser questionada, e ninguém sabia, nem de longe, que essa rachadura era só o prenúncio de algo muito maior. E então veio a noite que apagou o clã Uchiha do mapa. Numa questão de horas, o clã inteiro, pais, tios, primos, anciões, gerações que estavam surgindo, tudo isso foi exterminado. Não sobrou ninguém, exceto uma pessoa: Sasuke, o irmão mais novo. Konoha acordou para encontrar um dos bairros mais importantes da vila em silêncio absoluto, corpos por toda parte, e no meio de tudo isso, um garoto em choque, tentando entender o que tinha acabado de destruir a vida dele para sempre. Para Konoha não havia dúvida sobre quem tinha feito aquilo. Para Sasuke, que viu com os próprios olhos toda aquela chacina, também não havia dúvida nenhuma: Itachi. Não existia motivo divulgado, não existia explicação oficial vinda da vila, só um clã inteiro reduzido a corpos, um garoto sobrevivente carregando o peso de ter perdido tudo pelas mãos do próprio irmão, o mesmo irmão que ele um dia quis ser. Depois do massacre, Itachi desaparece da vila. Quando o mundo shinobi volta a ouvir
falar dele é através do Bingo Book, o livro que todas as nações usam para listar os criminosos mais perigosos vivos. Itachi passa a constar como Nukenin Rank S, o nível mais alto de ameaça que existe. A classificação reservada aos nomes que Jounin experientes são orientados a evitar e não a enfrentar. O gênio que Konoha idolatrava virou oficialmente um dos criminosos mais temidos entre as 5 grandes nações Shinobi. E como se já não bastasse, o próximo capítulo confirma os piores medos do mundo Shinobi. Itachi reaparece como um membro da Akatsuki, a organização criminosa mais temida em atividade, formada por Nukenins de rank altíssimo, caçando Jinchurikis de todas as vilas. Ele forma dupla com Kizami Hoshigaki, outro nome pesado do Bingo Book, para o mundo Shinobi. Isso fecha a narrativa. Itachi não foi só um assassino isolado no momento de loucura, ele virou um criminoso de elite, operando em escala internacional, ao lado de outros dos ninjas mais perigosos vivos. Anos depois, Itachi retorna. Ele reaparece dentro da própria vila que traiu, atrás de Naruto Uzumaki. No caminho, encontra Kakashi. O confronto dura poucos minutos. O único genjutsu, o Tsukuyomi, e Kakashi está fora de combate. Para quem testemunha e para quem ouve depois, a mensagem é clara. Aquele não é só um traidor fugitivo, é um dos shinobis mais poderosos vivos, capaz de neutralizar um Jounin de elite de Konoha sem nem precisar lutar de verdade. O medo em torno do nome do Itachi só cresce com isso. E é nesse retorno que acontece o momento mais marcante para a imagem pública de Itachi. Ele reencontra Sasuke frente a frente. E na frente de outras pessoas, o humilha, provoca, reafirma sem nenhuma hesitação o quanto o irmão mais novo é fraco perto dele. Para Sasuke, para qualquer um que veja essa cena, não sobra dúvida nenhuma. Aquele não é um homem arrependido, não é alguém escondendo um segredo doloroso, é um homem frio, cruel, que despreza a própria família e não sente peso nenhum pelo que fez. Essa é a imagem final que o mundo Shinobi carrega de Itachi Uchiha, e a imagem que Sasuke carrega no peito, alimentando um único objetivo: ficar forte o suficiente para matar o próprio irmão. E anos depois, esse objetivo cultivado com tanto ódio finalmente chega ao seu ápice. Sasuke encontra Itachi outra vez, e dessa vez não é mais um reencontro de humilhação, é a batalha que ele treinou a vida inteira para travar. Um confronto direto entre dois Uchiha carregando anos de dor acumulada. Até esse exato momento, pro mundo Shinobi, pra Konoha e pro próprio Sasuke, a história é simples e reta, sem nenhuma versão alternativa. Um irmão mais novo, único sobrevivente de um massacre brutal, finalmente enfrentando o assassino Rank S, que destruiu a própria família em uma única noite. Não existe até aqui nenhuma dúvida circulando entre os Shinobi sobre quem foi o vilão daquela história, nenhum boato sugerindo outra versão dos fatos. A batalha se estende, intensa, das mais marcantes já vistas entre dois membros do mesmo clã, e no fim, Itachi cai em combate. Pro mundo, o resultado é lido de um jeito simples: um traidor, Rank S, responsável pelo maior massacre da história recente de Konoha, finalmente derrotado pela mão do único parente que ele mesmo poupou naquela noite. Mas é exatamente aqui que a história registrada pelo mundo Shinobi termina, pelo menos a versão que todos conheciam até aquele momento. Um prodígio que quebrou recordes e virou o orgulho de Konoha, um irmão que aparentemente matou a própria família sem nenhum motivo revelado, um Nukenin Rank S, membro da Akatsuki, que caiu pelas mãos do único parente que deixou vivo de propósito. Essa foi a versão que Konoha conheceu por anos. Essa foi a versão que Sasuke carregou, sem sombra de dúvida, até aquele exato momento, até aquele instante da batalha final. Mas se você já conhece a história completa de Itachi, sabe que o que vem depois muda completamente tudo que acabamos de contar até aqui. A história não termina na queda de Itachi, ela recomeça ali. Porque antes de Sasuke conseguir se sentir em paz com a vingança que buscou a vida inteira, alguém aparece para contar o que realmente aconteceu naquela noite. E o nome por trás dessa verdade é Obito, disfarçado de Madara, o homem que ajudou Itachi a executar o massacre. E o que ele revela muda tudo. Itachi nunca agiu por ódio, nunca agiu por sede de poder e nem por prazer em destruir. Ele foi colocado diante de uma escolha impossível.
possível: deixar o clã seguir com um golpe de estado que levaria Konoha a uma guerra civil, ou eliminar o próprio clã para evitar esse massacre em maior escala, poupando a única pessoa que importava de verdade para ele, Sasuke. Itachi escolheu carregar o peso sozinho, escolheu ser lembrado como um monstro que destruiu a própria família só para garantir que Sasuke tivesse um motivo para viver, para crescer forte, para seguir em frente, mesmo que isso significasse ser odiado pelo próprio irmão até o último segundo da própria vida. E é aqui que a imagem pública de Itachi Uchiha se parte em duas versões completamente diferentes. Para a maior parte do mundo shinobi, para outras vilas, para os shinobis comuns, Itachi segue sendo oficialmente o que sempre foi, um Nukenin Rank S, responsável pelo maior massacre da história recente de Konoha. Essa parte da história nunca foi divulgada oficialmente, pelo menos até o retorno de Sasuke. Mas para quem importa de verdade, para Sasuke, para Naruto e mais tarde para todos que saberiam da verdade, isso muda tudo. Sasuke passa de um homem consumido por ódio para alguém carregando um luto completamente diferente. O luto de ter odiado por anos a pessoa que mais o amou e mais se sacrificou por ele. E essa é a verdade guardada só entre poucos, que transforma Itachi de um vilão em algo muito mais complexo. Um herói que aceitou ser lembrado como um monstro só para garantir que a pessoa mais importante da vida dele tivesse um futuro. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. No fim, o mundo shinobi só chegou a conhecer metade da história de Itachi, a metade mais fácil de julgar, a mais fácil de temer. A outra metade, a que realmente importa, foi guardada e existiu apenas para quem ele mais amou. Mas e você? O que você acha do Itachi? O que você acha da história dele? E como você acha que o mundo shinobi o enxerga hoje em dia, sabendo de toda a verdade? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e a gente continua debatendo sobre isso. Mas esse é o meu Nerd, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clica em um desses vídeos que tá aparecendo na tela, continua maratonando Renato Nerd e a gente se vê em um próximo vídeo.